Acompanhe conosco, você que está em casa nos assistindo, abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 6. Versículo de número 1 até o versículo 2. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 2. Diz assim o texto bíblico: Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, venho. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Oremos mais uma vez para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações, abre nossas mentes para entender as maravilhas da Tua lei. Que esta palavra de fato venha surtir um efeito transformador em nossos corações. Glorifica o Teu nome, Senhor, por Tua graça e misericórdia. Evidencia mais uma vez a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em dias tão conturbados como os dias que nós estamos vivendo, dia de tensão, dia de medo, dias de ansiedade, é comum nós vermos pessoas, tanto crentes como pessoas não crentes, passando por dificuldades nesse sentido. Medo, tensão quanto ao futuro econômico, financeiro, tensão e ansiedade quanto às questões de saúde, diante dessa pandemia que nós estamos vivenciando. Será que isso vai atingir a minha vida? Será que isso vai atingir minha casa? Isso gera tristeza, angústia. O que será do futuro? O que será de nós? E nós temos que entender, meus irmãos, que o livro de Apocalipse vem trazer, na verdade, não uma palavra de temor, não uma palavra de medo, mas a palavra de conforto e de consolo aos nossos corações, especialmente o coração da igreja. Então, a igreja precisa entender isso, que ao ler o livro de Apocalipse não é para gerar temor, não é para gerar medo, mas para gerar conforto aos nossos corações. Meus irmãos, na verdade, a igreja primitiva do período do apóstolo João, em torno mais ou menos de 95 depois de Cristo, no ano do imperador Domiciano, estava enfrentando muita dificuldade por causa das perseguições. Muitos cristãos estavam morrendo, outros estavam sendo presos. João, por exemplo, estava preso na ilha de Patmos. E essa palavra, essa revelação, o livro da revelação do Senhor Jesus Cristo, veio, na verdade, confortar e consolar João e os crentes daquela época, que também serve de consolo para nós em nossos dias, diante das dificuldades, diante das apreensões. Então vamos entender qual é o consolo que Deus tem para os nossos corações com base nessa palavra. Aqui no capítulo 6, meus irmãos, existem princípios que revelam muito sobre a natureza de Cristo, revelam muito sobre os atributos de Cristo Jesus, e é sobre isso que nós iremos falar, sobre esses atributos de Cristo Jesus relacionados às tribulações, às angústias, especialmente às crises escatológicas, porque o livro de Apocalipse tem a aplicação para os dias de João, mas muito mais especialmente para os crentes de todas as épocas e especialmente os crentes que estão chegando ao momento do fim. E quando se trata do fim dos tempos, o tema é escatologia. Então, crises relacionadas ao fim dos tempos são crises escatológicas, são eventos, tribulações que ocorrem no período do fim, período que está chegando o fim dos tempos. Então nós iremos ver quais são os atributos de Cristo, que são revelados nas crises escatológicas, com base aqui em Apocalipse capítulo de número 6. Apocalipse capítulo 6, meus irmãos, inicia então a exposição a respeito dos selos, os 7 selos do Apocalipse. E é nesses selos que é revelado algo sobre os atributos de Cristo e relacionando isso às tribulações do fim, do fim dos tempos. E nós não temos dúvidas de que o que nós estamos vivenciando, não só a questão do coronavírus, mas eventos muito antes do coronavírus já apontam são indícios fortes do fim. Nós estamos chegando de fato no fim. Nós estamos no fim e é isso que nós iremos tratar. Então, quais são os atributos de Cristo revelados nas crises escatológicas, revelados nas crises da época da igreja e revelado também para nós, para os nossos corações? O primeiro atributo de Cristo revelado nas crises escatológicas é o seu amor.
Cristo faz questão de revelar o seu amor mesmo em face às crises escatológicas e as crises que a igreja pode viver. Veja o versículo de número 1, diz assim, Apocalipse capítulo 6, versículo de número 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco. Eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer, vencendo e para vencer. O versículo 1 diz, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. No capítulo 5, meus irmãos, existe um relato sobre quem de fato é digno de abrir os selos. E somente o Cordeiro é digno de abrir os selos. Agora, atente para o fato de que Deus faz questão de atribuir esse título a Cristo Jesus. O Cordeiro. Quem é esse Cordeiro? Em Apocalipse capítulo 5, versículo 2 diz que é o Cordeiro que foi morto por nós antes da fundação do mundo. E por que Deus faz questão de trazer esse atributo a respeito de Cristo como Cordeiro diante da crise que a igreja primitiva estava vivenciando, diante das crises que nós estamos vivendo? Por que olhar para Cristo como Cordeiro? Porque, meus irmãos, quando nós olhamos para Cristo como Cordeiro, nós estamos de fato lembrando do sacrifício, lembrando da expiação, da redenção, porque Cristo como Cordeiro, ele morreu por nossos pecados, morreu por nós, para que nos perdoar nossos pecados. Por isso João Batista, quando viu Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa, de fato, é a maior prova do amor de Deus. É o fato de Deus ter enviado Jesus para morrer como cordeiro, como ovelha muda, matador, morrer por nós para demonstrar o seu amor. Por isso está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco na morte de Cristo. Então, quando nós estamos passando por dificuldades, nós somos tentados a averiguar de fato se Deus nos ama. A igreja primitiva passou por esse momento de tentação. Você imagina os crentes morrendo naquela arena do Coliseu, morrendo na boca dos leões, morrendo queimados. Então imagina as mães, os maridos, os filhos, vendo seus familiares morrendo naquela situação. Eles fortemente eram tentados a achar que Deus não os amava. Por isso o livro de Apocalipse vem, na verdade, testificar o amor de Deus para aquela igreja. Mostrar para aquela igreja que Deus os ama mesmo diante daquela perseguição, daquela dificuldade. Nós estamos passando um momento de tensão, um momento de insegurança na saúde, um momento de insegurança econômica. De fato, nós pensamos, o que será de nós daqui 1 mês, daqui 2 meses? O que será das nossas economias? O que será da nossa saúde? O que será do nosso país, da nossa família? Vem essa insegurança e nós nos perguntamos por que Deus permite isso em nossas vidas. Eu pensei que Deus me amava. Nunca diga isso. Nunca diga isso. Você achava que Deus te amava porque Deus te ama de fato. Está escrito sobre isso em Apocalipse 6. Veja que antes de João relatar a respeito das catástrofes, das tribulações, a primeira coisa que ele ressalta é a natureza amorosa de Cristo. Cristo como Cordeiro. Eis o Cordeiro, vi o Cordeiro. Ou seja, quem controla todas essas situações é o Cordeiro de Deus, aquele que morreu por nós. Então, se bater na porta da nossa casa alguma crise, se bater na porta da nossa casa alguma crise econômica ou de enfermidade, seja lá o que for, isso não vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é isso que importa. A pessoa que tem certeza do amor de Deus, ela vai vencer os temores. Ela não vai se importar com as intempéries da vida, com as tribulações que possam surgir. A partir do momento que o seu foco está no amor de Deus, na certeza de que Ele te ama, você vai enfrentar as dificuldades do fim, as crises escatológicas, com mais segurança, com mais ânimo, e você vai conseguir passar essa paz para frente, você vai conseguir passar esse amor de Deus para frente. Porque existem crentes, meus irmãos, que nesse momento de tribulação, de angústia, existem crentes que estão instáveis emocionalmente, crentes que estão abalados emocionalmente com o que pode acontecer, com o que já está acontecendo. São crentes, são filhos de Deus, mas estão passando por um momento de fraqueza nesse sentido. Deus quer que você de fato se levante o seu ânimo, porque Deus quer nos usar nessa geração. Deus quer nos usar nessas crises para testemunharmos a respeito do amor de Deus, mas testemunhar com ânimo, com amor. Mas nós só vamos conseguir testemunhar com autoridade, com ânimo, a partir do momento que você tiver certeza do amor de Deus, a partir do momento que você tiver certeza de que o Cordeiro morreu por você.
Então, tome posse do amor de Deus, como está escrito na carta de Paulo a Timóteo. Tome a posse da vida eterna. A partir do momento que você tomar posse da vida eterna, você vai, de fato, testemunhar com autoridade e fazer parte das testemunhas, como está escrito em Apocalipse 10. As duas testemunhas são as testemunhas da antiga e da nova aliança, e você faz parte disso. Meus queridos irmãos, os atributos de Cristo revelados nas crises escatológicas. O primeiro atributo é o seu amor, porque ele é o Cordeiro que foi morto por nós. O segundo atributo de Cristo revelado nas crises escatológicas é a sua santidade. As crises escatológicas revelam a santidade de Cristo. Nosso Deus é um Deus santo e não tolera a iniquidade. Está escrito em Isaías capítulo de número 1, que Deus não tolera, não suporta iniquidade associada a ajuntamento solene. A primeira coisa que nós temos que observar nessa geração, porque de fato nós os crentes temos uma perspectiva espiritual diferenciada, porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade e nos dá uma visão espiritual das coisas. A igreja tem se afastado do evangelho puro. Quando eu digo igreja, eu digo a igreja evangélica de forma geral. Mas Deus tem levantado homens, Deus tem levantado algumas igrejas com o objetivo de pregar o evangelho puro. Mas a grande maioria, a grande massa da igreja é uma igreja que não tem priorizado a pureza do evangelho, a pregação do evangelho, e faz ajuntamento solene associando a religiosidade com impurezas. E de fato Deus não tolera isso. Nós também podemos perceber que Deus não tolera a iniquidade das nações. É o que está escrito em Apocalipse capítulo 11, que Deus derramou sua ira sobre as nações. Está escrito em Apocalipse capítulo 13, que caiu a grande Babilônia, falando da queda das nações. E quando Deus vier derramar sua ira, os homens se esconderão nas cavernas, temendo a ira, o grande dia da ira do Cordeiro que virá sobre esse mundo, diante de tamanha tribulação. Porque tanto em Isaías, como em outros profetas, como em Apocalipse, é ressaltado a ira e o juízo de Deus sobre as nações. Nós temos presenciado, meus irmãos, um levante muito grande dos ímpios, levantando-se contra a igreja, levantando-se contra Cristo, contra o Evangelho, blasfemando de Cristo, afrontando a família cristã tradicional, propositadamente, afrontando como uma forma de rebeldia. Não pense que Deus vai deixar essa geração impune, isso é só o começo. Então, igreja, esteja alerta, não desanime diante dessas crises, entenda que isso é apenas o começo, esse é apenas um ensaio do que há de vir pela frente, porque assim como a tendência do mundo é aumentar a sua iniquidade, mesmo diante desses eventos, não pense que o coronavírus vai converter os ímpios, não pense que o coronavírus vai deixar os ímpios mais tímidos, mais comportados, com mais temor, não. Depois dessa fase, vai se aumentar mais ainda a iniquidade e a revolta contra a igreja. E Deus ainda vai vir mais ainda com juízo. Então importa que nós, a igreja, tenhamos uma visão madura. E observe que o texto fala sobre a santidade de Cristo. Versículo de número 2. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco. Quem é esse cavalo branco, ou na verdade esse cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse? Apocalipse, quando fala sobre algo branco, está falando sobre algo que representa santidade, pureza. Agora, a grande questão, quem é esse cavaleiro do cavalo branco, do primeiro selo, do primeiro cavalo? Alguns acham que é o anticristo, não faz sentido exegeticamente. Outros acham que é a pregação do evangelho porque saiu vencendo para vencer, mas hermeneuticamente também não faz sentido. Quem é esse cavaleiro do cavalo branco? Meus irmãos, o próprio livro de Apocalipse nos revela. Apocalipse capítulo de número 19 fala de Cristo, o verbo de Deus que está vindo montado em seu cavalo, o cavaleiro em seu cavalo, a testemunha fiel. E em Apocalipse capítulo 1, a testemunha fiel é Cristo. Então, esse cavaleiro do cavalo branco, na verdade, é o próprio Cristo. E por que cavalo branco? Porque está ressaltando a santidade de Cristo. Ele é santo. Aquele que venceu, ele é santo, 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 e não suporta a iniquidade e vai vir derramar sua ira sobre este mundo. Meus irmãos, então, quais são os atributos de Cristo revelados nas crises escatológicas, nas crises dos fins dos tempos? O primeiro atributo de Cristo revelado nas crises escatológicas é o seu amor. O segundo atributo de Cristo revelado nas crises escatológicas, a sua santidade. Por último, o terceiro atributo de Cristo revelado nas crises escatológicas, meus irmãos, a sua soberania. A soberania de Cristo revelada nas crises escatológicas. É o que nós veremos no versículo 2. Diz assim:
Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Coroa em Apocalipse simboliza, remete, na verdade, a reinado, a governo. Coroa, diademas, chifre, tudo isso em Apocalipse remete, na verdade, ao aspecto de reinado, de soberania. Nosso Cristo, ele é o Rei dos Reis. Quando ele ressuscitou, ele diz: toda autoridade me foi dada. Ele é o Rei sublime, o único digno de todo louvor e adoração, aquele que vive pelos séculos dos séculos. O Cordeiro que foi morto, na verdade, não está mais morto, já ressuscitou, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é Rei, por isso que ele tem esta coroa. Agora observe que um rei, ele tem o seu plano de ação, ele tem o seu propósito, e ele tem os seus alvos, e ele também tem os seus métodos, e tem as suas vitórias. Cristo, na verdade, como rei, ele tem um alvo, ele tem um propósito, um objetivo. E esse objetivo são os mistérios, esse alvo são os mistérios que estavam escondidos no Antigo Testamento, que foram revelados à igreja, diz respeito ao Evangelho e à consumação dos tempos. Por isso que esse cavaleiro ele tem um arco. Observe o versículo 2. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco. Ele tem um alvo. Quando ele está com esse arco na mão é porque ele está indo em direção a um alvo, apontando para o alvo, para alcançar um objetivo. E qual é o objetivo? Não pense que as coisas estão acontecendo de forma aleatórias. Não estão acontecendo de forma aleatória. Na verdade, tudo isso faz parte de um plano, do plano de Deus, que foi revelado nas Sagradas Escrituras, sobre o aumento das epidemias, faz parte dos sinais dos tempos. Isso mostra que Deus está conduzindo todas as coisas para o seu propósito. Está escrito em Hebreus capítulo de número 1, versículo 1 a 2, que Cristo carrega o universo indo em direção ao seu propósito. Ele tem levado o universo em direção ao seu propósito. Ele tem levado o mundo para caminhar para o propósito. E qual é o propósito? Chegar o dia do fim e restaurar todas as coisas. Restaurar para uma nova criação. Então, essa pandemia, como tantas outras, na verdade faz parte do propósito, do alvo de Cristo sobre o fim dos tempos. Veja que esse rei tem um propósito, mas esse rei ele já venceu. Ele não precisa travar uma batalha para vencer. Ele já venceu de fato. Ele saiu vencendo para vencer. Veja, não é vencendo para tentar vencer. O aspecto do verbo aqui implica que ele já está vencendo, mas já existe um resultado final. Para alcançar a vitória que já está consumada para Deus. Cristo já venceu. Ele venceu na cruz quando ele disse está consumado. Na verdade, agora o percurso é apenas para se cumprir o seu propósito diante da história, mas de fato reinar com a igreja, como nós já estamos reinando. Saiu vencendo para vencer. E todos os súditos do rei, todos os filhos do rei, de fato são vencedores, como está escrito em Romanos. Nós somos mais que vencedores. Então, não deixe que as notícias ruins venham abalar o seu ânimo. Não fique assistindo notícias com o objetivo de entrar em depressão. Você pode ver as notícias para se manter informado, mas não deixe que isso venha te abalar emocionalmente, porque você já é vencedor. Você não tem que temer os homens que podem matar o seu corpo. Você não tem que temer os vírus que podem matar o seu corpo. Você tem que temer aquele que pode matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno, foi o que disse Jesus. Nós não devemos temer homens, não devemos temer vírus. Nós devemos, na verdade, nos firmar em Cristo Jesus e, de fato, crer nas suas promessas, porque Ele nos dá a garantia de vida eterna. Meus irmãos, devemos entender ainda que tudo o que está acontecendo hoje faz parte de um propósito eterno que foi revelado nas Sagradas Escrituras a respeito do fim. E aí vou trazer aqui um breve relato, não de maneira detalhada e mais profunda, porque isso faremos no estudo de quarta-feira. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós teremos um estudo mais detalhado desses aspectos de Apocalipse, que já dei outras vezes para a igreja, mas o momento é oportuno para nós salientarmos novamente essas questões. Mas eu vou trazer aqui, de maneira geral, um apanhado sobre esse controle do governo de Cristo sobre o mundo. Na verdade, esses eventos que têm acontecido, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, conflitos no Oriente Médio, conflitos em tantos lugares, epidemias cada vez mais crescentes, como, por exemplo, o coronavírus, crise econômica, como a crise que aconteceu nesses últimos anos, e a crise que ainda está por vir, são na verdade, sinais dos tempos. Os terremotos, os maremotos, tsunamis fazem parte das profecias. E alguém pode dizer,
Sempre ocorreu esses eventos na história da humanidade. Claro que sempre houve epidemia, sempre houve terremotos, sempre houve crise econômica, sim, mas em escala global nunca houve como tem surgido ultimamente. Guerra mundial, guerra em escala global, nunca. Agora, observe, nós não iremos ler detalhadamente, mas observe que no versículo 3 está escrito segundo selo, no versículo 5 está escrito terceiro selo, no versículo 7 está escrito quarto selo. Então, o segundo selo, na verdade, é o segundo cavalo, é o cavalo vermelho. O terceiro selo é o cavalo preto e o quarto selo é o cavalo amarelo. O cavalo vermelho simboliza guerras, né? Fala de uma grande espada, guerras em escala global, o que já aconteceu e ainda pode acontecer. O terceiro cavalo, o cavalo preto, simboliza crise econômica em escala global, já aconteceu e pode ser que aconteça novamente. E o quarto cavalo, na verdade, é o cavalo amarelo, que em grego, a palavra grega significa cavalo esverdeado, ou seja, um cavalo doente, implicando aí em várias mortes, inclusive mortes ocasionadas por doenças. Por isso, ele fala sobre a mortandade, né? Uma mortandade causada, inclusive, pelas feras da terra. Alguns estudiosos acham que essas feras da terra, na verdade, diz respeito aos leões que matavam os cristãos no Coliseu. Não entendemos assim, porque aqui fala que essas mortes vai, em termos de quantidade, atingir quarta parte da terra. Não foi quarta parte da terra que foi atingida pelo martírio cristão. Foram os cristãos, e comparado com a quantidade de pessoas no mundo, foram muito poucas. Então, o que diz respeito a essas feras da terra? Meus irmãos, são os animais. Feras da terra na Bíblia são os animais de forma geral. E de que forma os animais vão causar morte de quarta parte da terra? Nós já sabemos, meus irmãos, que a grande fonte, a grande origem das epidemias começam, na maioria delas, no reino animal. Começa com os animais e depois passa para os homens, né? Através das epidemias, das transmissões. Meus queridos irmãos, tudo isso é o governo de Cristo. Ele governa, ele é soberano para cumprir o seu propósito. Nós vimos os atributos de Cristo revelados nas crises escatológicas. Lembre-se disso quando você estiver vivenciando e presenciando essas crises, que nós estamos vivendo crises escatológicas profetizadas pela palavra de Deus. E nessas crises nós vimos que Deus ele revela os atributos de Cristo que servem para nós de consolo. E quais são esses atributos de Cristo revelados nas crises? O seu amor, a sua santidade, a sua soberania. Que Deus te abençoe, que você tome posse dessa palavra e se firme cada vez mais em Cristo Jesus. Como diz em Apocalipse, no final de Apocalipse, aquele que vive na injustiça, na impureza, que pratique sua injustiça. Aquele que se santifique mais ainda diante dos tempos finais. Então, vamos orar agora diante desta palavra para que Deus venha de fato aplicar a sua palavra em nossos corações. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra, que teu Espírito Santo visite cada um desses irmãos que estão nos assistindo, que teu Espírito Santo visite com autoridade, transformando os corações, reanimando aqueles que estão tristes, enxugando dos olhos toda lágrima, Pai, fortalecendo e nos fazendo lembrar destas promessas, Pai. Sê conosco, Pai, durante esse dia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, logo mais às 10 horas da manhã nós voltaremos a uma nova live, e essa live vai ser, na verdade, o estudo da escola dominical que nós teríamos na igreja presencialmente. Nós vamos ter agora às 10 da manhã uma live de uma aula de escola dominical, e convido todos novamente a retornar a essa live, né? Então vamos ter um intervalo de 20 minutos, você toma um cafezinho, toma uma água, depois às 10 horas da manhã você retorna para estudarmos a palavra de Deus. Nós trataremos sobre o Espírito Santo na vida da igreja, especialmente relacionada à salvação. Iremos fazer a oração final e receber a bênção. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esse momento de culto, de adoração diante do Senhor. Quero te pedir uma bênção especial sobre todos aqueles que estão nos assistindo. O Senhor derrame a tua graça, o teu poder, fortalecendo, meu Deus, o psicológico, o emocional, o sistema nervoso e a vida espiritual destes irmãos, para que possam enfrentar essas crises olhando para Cristo, para a cruz. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um que está nos assistindo, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe grandemente, queridos. Até daqui a pouco.